E aí, galera, beleza? Bem, a gente vai falar um pouco hoje, diretamente ao assunto aqui, sobre morfologia, né? Morfologia 3, mais especificamente sobre classes de palavras. E aí a gente vai dar uma olhada aqui sobre a classe de palavras, né? E aí o que a gente precisa entender é o seguinte: existem 10 classes gramaticais na língua portuguesa, né? Existem 10, é onde 6, deixa eu ver se eu consigo aqui, nossa, porque consigo aqui. E aí a gente vai justamente, a gente vai falar um pouco sobre elas. Existem 10 classes gramaticais, onde 6 são variáveis e 6 são invariáveis. Vamos começar aqui pelas invariáveis, que são substantivo, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, a gente tem verbo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá faltando adjetivo. Adjetivo. Não, adjetivo já foi ali no final, né? Pronome. Pronome. Tá. Essas 6 aqui, galera, elas são o que a gente chama de classes. Essas classes são classes variáveis, tá legal? Variáveis. Por que elas são variáveis? Porque elas podem mudar em grau, deixa eu colocar aqui embaixo, né? Grau, gênero e número, tá? Em número seria gênero, gênero, gênero e variáveis. Grau, gênero e número. E aí a gente tem também as que não podem, né? Elas não são variáveis. E aí são 4, tá legal? Essas aí são mais tranquilas de lembrar, né? Que é a interjeição, conjunção, a advérbio, adver, advérbio e preposição, tá? Preposição. A gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Especificamente essas classes aqui, elas são invariáveis justamente por conta, são invariáveis, invariáveis por não variáveis, tá? Justamente por não poderem, né, mudar em grau, gênero e número, ou seja, elas vão ter apenas uma forma, tá bem? Vamos passando para cá, e aí a gente vai falar mais especificamente somente sobre essas classes, né? Essas classes de palavras aqui. Deixa eu sair daqui. Então, vamos lá. O substantivo, primeiro de tudo aqui, ó, substantivo. Os substantivos, né? Eles vão. Acho que aqui tá bom. Aqui dentro tá bom. O substantivo, eles nomeiam seres de determinada espécie. E eles podem ser flexionados justamente em gênero, né? Gênero, quando é masculino ou feminino. Número, quando é singular ou plural. E grau, quando é aumentativo ou diminutivo. Tá legal? Eu não coloquei aqui, mas aí fica aí a ideia. Então, substantivos nomeiam seres, tá bem?
O adjetivo, deixa eu pegar outra setinha aqui, ó. Adjetivo. Os adjetivos, eles vão caracterizar o substantivo, tá legal? Caracterizar o substantivo. Beleza, tranquilo. Vou pegar aqui. Então, o adjetivo, ele caracteriza os substantivos. Tá legal? A gente tem também o artigo, né? Artigo, vou pegar outra linhazinha aqui, ó. Artigo. E aí o artigo, opa, o artigo não quer ficar aqui no meio. Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui. Pera aí. Erro estético. Deixa eu ver aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá, aqui, ó. Então, aqui. B1. Não quer ficar. Ai, Jesus. Aqui. Beleza. Vou colocar aqui do lado. Mas aí vocês sabem, tá? E aí o artigo, ele é justamente a classe de palavra onde ele não vai caracterizar, mas ele vai definir se é uma coisa ou se é várias outras. E o artigo, ele pode ser tanto definido, tá legal? Que significa que ele representa o a, os e as, quanto também ele pode ser indefinido. Indefinido. E aí ele justamente vai representar o uma, uns e umas. Ó, vamos lá. Vamos falar agora sobre. Tá faltando aqui, ó. Substantivo, artigo, adjetivo. Tá faltando a gente falar sobre o numeral, né? E o numeral. Nossa, meu Deus, meu Jesus. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo puxar esse. Esse. Aqui. Beleza. Consegui puxar mais ainda. E aí o numeral, ele vai expressar número, né? Ele expressa números. Ou seja, esses números podem ser cardinais, ordinais, fracionários, podem ser decimais, tá bem? Exemplos disso número cardinal, primeiro, não, número cardinal pode ser um, dois, ordinal, né? Primeiro, segundo, quando tem aí também pode ser fracionário, um meio, um terço e por aí vai. Mas a ideia geral é expressar números, né? Números, quantidades, né? E aí a gente tem mais dois aqui, onde a gente vai expressar, né? Tem dois aqui, beleza? E aqui é o verbo, né? Que muita gente conhece. E aí o verbo é uma das classes, se não a classe mais importante daqui, né? Que é o verbo, ele vai ah, entendi. Mas o verbo ele vai expressar ação, né? Ação, fenômeno ou estado da natureza. No mais, é somente isso mesmo. Eu estou falando bem por cima, tá, galera? Só para a gente conhecer mesmo aí as classes gramaticais. E aí, por último, das classes variáveis, a gente tem o pronome. E o pronome é bem fácil, na verdade, porque o nome dele já explica, né? É um pronome, então ele vai substituir, né? Deixa eu colocar essa aqui, ó, porque vai ser diferente, mas aí a gente dá para entender. O pronome, ele vai substituir o substantivo, né? O pronome, ele vai justamente ter várias classificações dentro do todo lá do pronome, né?
onde ele pode ser possessivo, pode ser do caso reto, do caso oblíquo, do caso átonos, pode ser demonstrativo, indefinido, relativo, são várias classificações que os pronomes têm. Mas, no geral, ele vai acompanhar, acompanhar ou acompanhar o sujeito, ou vai substituir o substantivo, tá legal? No caso aí, uma frase, Maria é bonita. Se eu trocasse o Maria por ela, que é um pronome reto, né? É, caso, né? Um pronome do caso reto, né? Aí a gente trocaria por ela, né? E aí dá para entender um pouquinho. Vamos lá. Lembrando que essas 6 classes de palavras são variáveis, tá? Ou seja, elas conseguem mudar. E aí, indo para o lado de cá, para as classes invariáveis, deixa eu colocar essas. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Aqui, ó, invariáveis. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente poder falar um pouco sobre essas classes. É, começando aí, vamos começar com a conjunção, né? Conjunção, né? E essa classe, ela vai ligar dois termos de uma oração, né? Ela liga dois termos de uma oração. Bem facilzinho aqui, ó. Então, quando a gente falar de conjunção, a gente sempre vai lembrar aí que ela liga dois termos de uma oração, tá legal? Então, aqui, uma linhazinha aqui, ó. Perfeito. E aí a gente tem também a interjeição. Vamos falar aqui logo sobre interjeição, porque aí fica mais fácil, né? Interjeição é aquela classe de palavra, né, que ela vai expressar emoções e sentimentos, né? Ela expressa emoções, emoções humanas e sentimentos. E esses sentimentos podem ser de dor, ai, ui, pode ser de alegria, pode ser de amor, né? Então, é uma classe invariável, se não a mais fácil delas, é mais fácil de pegar também. A gente vai ter o advérbio, deixa eu colocar aqui, ó, advérbio, né? E o advérbio, ele vai modificar aí o substantivo, o adjetivo e o próprio advérbio também, tá legal? Advérbio. E aí eles são subdivididos em algumas classes, tá, galera? Mas isso aí a gente vai ver depois. Por enquanto, a gente só está vendo aqui só os trabalhos de cada classe de palavras, né? E aí, por último, mas não menos importante, a gente tem a preposição, né? E aí, a preposição, a gente tem várias, cara. A gente tem várias preposições, né? Algumas delas eu vou citar aqui, né? As preposições a, ante, até, após, após, com, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e traz, tá? Essas são as preposições, né? E aí elas são bem fáceis de decorar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. De palavras sobre as preposições, que eu ainda vou dar uma olhada aqui, ó. Pronomes, verbo, conjunção e advérbio. Isso aqui não. Em português, verbo, pronome. Cadê a preposição? Artigo. Aqui.
Enfim, é isso. No mais, galera, é apenas isso, né? Uma aula bem curtinha, só para a gente conhecer mesmo aí justamente as classes de palavras, seus trabalhos, né? E aí a gente tem bem simplesinha parte das classes de palavras, e aí depois a gente vai falando mais especificamente sobre cada uma delas.